Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler 3 trechos dessa carta. O primeiro está no primeiro capítulo, são os versos 6 a 9. O segundo trecho está no terceiro capítulo, nós vamos pular o capítulo 2 e vamos ler do primeiro verso ao 5º. E o último trecho, capítulo 5º, vamos pular o capítulo 4 e vamos ler o primeiro verso do capítulo 5º. Então, Gálatas, primeiro capítulo, 6 a 9, terceiro capítulo, 1 a 5 e 5º capítulo, primeiro verso. Dizem assim os nossos textos. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Terceiro capítulo, primeiro verso agora. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? E agora, 5º capítulo, primeiro verso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja o Senhor pela palavra. Tudo que começa bem pode terminar mal. E há muitas coisas na nossa vida que, tendo começado bem, terminaram mal. Às vezes, o que começou bem, termina mal. Em todos os ambientes, em todas as áreas da vida, nós aprendemos isso. Uma sociedade pode começar bem e terminar mal. Sócios que montaram uma empresa com sonhos, projetos, ideais, no processo se desgastaram, discutiram, entraram em desacordo, terminaram na justiça, disputando o que conseguiram ou até o que não conseguiram, e tendo ódio mortal um do outro. Um casamento pode começar bem e terminar mal. Um casal bonito, educado, de boa família, criado no contexto da fé, que se casou num culto a Deus, consagrado a Deus, que conheceu e conhece os valores, os princípios da palavra de Deus, que se amava de fato, de repente, se vê em meio a um divórcio litigioso, brigas, confusões, desamor, alienação parental, disputa por alguns bens e assim por diante. Todos nós já vimos esse filme. Na vida cristã isso também pode acontecer. Uma pessoa pode começar bem e terminar mal. A Bíblia tem vários exemplos disso. Salomão, por exemplo, começou tão bem e terminou mal. Porque recebeu um reino tão lindo de seu pai Davi, conquistado mediante tantas experiências de milagres.
entregou para os seus filhos um reino dividido na essência que terminou dividido na prática. Judas Iscariotes começou tão bem. Era discípulo, virou apóstolo. Estava entre os 12, esteve nos milagres mais extraordinários de Jesus, viu tanta coisa tão maravilhosa. Ontem conversávamos que em Maringá eu fiz um estudo num grupo de homens que se reúne toda semana para o estudo da Palavra de Deus, um grupo de mais ou menos 400 homens, e nós fizemos um semestre inteiro sobre a vida de Judas Iscariotes, 16 estudos sobre Judas Iscariotes. Falei o que tem na Bíblia, falei o que não tem na Bíblia, inventei coisa. Mas a pergunta que a gente estava tentando responder era a seguinte: por que que alguém que viu o que ele viu, ouviu o que ele ouviu, finalmente fez o que ele fez? Que essa é uma pergunta séria para nós, para todos nós. Por que que alguém que viu o que ele viu, ouviu o que ele ouviu, finalmente fez o que fez? Começou bem, terminou mal. O caso que eu mais me ressinto na Bíblia é, sem dúvida nenhuma, o caso de Sansão. Sansão é um sujeito que começou bem, porque começou como nunca na história ninguém começou. Sansão teve um nascimento profetizado. Sansão recebeu uma força de Deus descomunal, colossal, que nunca homem nenhum na história da humanidade teve. Sansão é comparado a figuras míticas, tamanha a capacitação que Deus lhe deu. Homem para ser juiz de uma nação por muitos anos e ser dos maiores nomes da história da humanidade. Sansão começou muito bem. Um dia matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento na mão, filisteus que eram, na época, o maior pesadelo de Israel. Só que se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade, brincou com Deus. E brincando com Deus, acabou sendo o maior prejudicado. Um dia, mentindo muito e fazendo muitas brincadeiras e negligenciando tudo que Deus lhe tinha feito, vivendo com uma mulher que nem mulher dele era, ele acabou dizendo que o segredo de sua força eram os seus cabelos. De fato, ele tinha voto de Nazireu, não podia cortar os cabelos. Dalila amarrou, cortou os seus cabelos e chamou os soldados filisteus. Quando eles vieram, ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele, que já havia brincado daquela forma várias vezes, levantou-se e, diz a Bíblia, pensou consigo mesmo. Vou me livrar como das outras vezes. Ele já tinha se livrado tantas vezes. Mas o texto segue dizendo uma das frases mais deprimentes de toda a Escritura Sagrada, de toda a Escritura, na minha opinião, uma das frases mais deprimentes. Ele não sabia que o Espírito Santo o havia abandonado. Eu não sei se você já teve o desprazer de conversar com alguém que simplesmente não estava prestando atenção em você e você foi embora e essa pessoa nem ligou, nem viu. Talvez alguém já tenha ido embora da sua presença e você não percebeu, quando olhou, falou: cadê o fulano? O fulano já foi embora faz tempo. É o cúmulo, talvez, da indiferença. E Sansão levantou-se dizendo: vou me livrar como das outras vezes. Ele não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Foi preso pelos filisteus. Os filisteus furaram seus olhos. O homem mais forte que passou pela história da humanidade. Os filisteus furaram seus olhos. Levaram-no preso para a região da Filistia. Colocaram-no num palácio filisteu para servir como mico de circo, para animar as festas dos filisteus. Alguns estudiosos sugerem que, por causa das práticas daquela época, é muito possível que Sansão tenha sido estuprado várias vezes diante de um público embriagado. O homem mais forte que passou pela história da humanidade. O mais forte. Com qualidades, talentos e dons que nunca mais ninguém recebeu. E num último sopro de alguma lucidez, ele, num palácio com milhares de filisteus reunidos, pediu para Deus uma última chance de remediar alguma coisa, abraçou-se a colunas, derrubou-as, e morreram todos, inclusive ele mesmo. Começou tão bem, terminou tão mal. Eu tenho conhecido
cristãos ao longo da minha história como pastor começaram tão bem. Eu não faço julgamentos do tipo era, não era, era verdadeiro, não era verdadeiro. Isso não é da minha competência. Deus não me deu esse direito. Mas olhando de longe e sofrendo por algumas pessoas, alimento a percepção de que tem gente que começa tão bem e termina tão mal. No começo, o entusiasmo, a alegria, a vida de oração, a leitura da palavra, de repente, a frieza, a distância de Deus. Essa é a tese que Paulo está lançando no rosto dos Gálatas. Se você me pedisse para resumir a carta aos Gálatas com uma frase, talvez fosse essa: vocês que começaram pelo Espírito querem agora terminar pela carne? A tese da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é essa: irmãos, vocês começaram tão bem, vão terminar tão mal. Vocês que experimentaram coisas tão lindas, agora vão viver de modo tão feio. E a pergunta que eu me faço diante desses textos é: por quê que às vezes a gente começa bem e termina mal? Seja na fé, seja no trabalho, seja no casamento, seja na amizade, seja em que área for. Por que que a gente tem a tendência de começar bem e terminar mal? Por que que os Gálatas começaram pelo Espírito e estavam terminando na carne? Por que começaram crendo em Cristo e terminaram crendo em si mesmos e na força de seus condicionamentos religiosos? Por que que a gente começa bem e termina mal? Eu quero propor 3 ideias de resposta para você nessa manhã. Primeira, não são as respostas todas, ok? Não são as respostas todas. Não dá para esgotar um assunto como esse numa manhã como essa. Mas 3 ideias só para a gente pensar. Primeira, muitas vezes a gente começa bem e termina mal porque o tempo, a passagem do tempo, à medida em que o tempo passa, nós vamos perdendo o encanto. O tempo atenta contra o encanto. Os Gálatas começaram encantados com Cristo e a graça e o poder do Espírito Santo. Se deixaram tomar. Mas se desencantaram com a graça, com o Espírito e com Cristo e começaram a se encantar com outra coisa, com a lei, com a religião e com essas questões. Como acontece na nossa vida em tantas áreas, porque todo projeto no início é marcado por inúmeros encantos. Veja o seu casamento. Quem aqui já tem mais de 10 anos de casado? Levanta a mão. Só 10 está bom. Não vou perguntar 20, 30, 40. Aí com 40 está lá o Márcio e mais 2, levantando a mão. No começo do seu casamento, do namoro, tente lembrar, traga na memória. Havia um encanto lá. A senhora, quando conheceu o seu marido, ele era o homem mais maravilhoso do mundo. O senhor, quando conheceu aquela que hoje é sua esposa, era a mais linda, sem dúvida nenhuma. O sorriso mais lindo, o olhar mais cativante, a maior simpatia. Você, maridão, conversaria com ela horas a fio, sem piscar os olhos. Hoje mudou muita coisa. Hoje mudou muita coisa. Aquele encanto inicial, de repente, foi se perdendo. Aquele encanto inicial, de repente, foi desvanecendo. 2 razões pelas quais a gente perde o encanto. A primeira é porque com o tempo os defeitos aparecem. No começo, a gente finge que não há defeitos. A sua filha adolescente está encantada com o menino. Fala para ela que o menino não vale nada. Não, pai, você está errado. Ele é tudo de bom. Que é uma tristeza de um pai é quando a menina de 15 anos fala assim, ele é tudo para mim. Ou seja, você, camarada, já era.
só vê as qualidades. Idealiza. Um dos males que nos acompanha ao longo da vida é essa capacidade que nós temos de idealizações infinitas. Quando os defeitos começam a aparecer, a frustração é enorme. Esses dias eu estava... Interessante, né? Eu estava cortando cabelo no salão, como se isso fosse necessário ainda hoje, né? Podia cortar em casa numa boa, Celso. Mas eu vou lá no salão, acho que é hábito. E aí eu estou cortando o cabelo com um barbeiro, o outro, sabendo que eu sou pastor, falou assim, pastor, o que o pastor acha de filme de terror? Dei uma resposta lá, tentando entender também o sentido da pergunta, conversamos um pouco, e depois que falamos um pouco sobre o tema filme de terror, como a conversa seguiu, eu me senti na liberdade e falei, mas tem uma coisa que eu acho pior do que filme de terror na televisão. Ele olhou para mim e falou, o quê? Eu falei, romance. Romance é pior do que filme de terror. Muito mais prejudicial, muito mais negativo. Ele olhou e falou, mas como assim? Eu falei, pensa comigo. Você assiste um filme de terror, terminou o filme, a não ser que você tenha ficado muito apavorado, vai olhar embaixo da cama para ver se tem alguém lá, aquilo lá você sabe que não é a vida real, que passou. Mas quando você assiste um romance, o limite entre a vida real e aquilo não está claro. Então, por exemplo, a senhora decide assistir um filme com o Tom Cruise. É uma beleza que te agrada, Márcio? A mim me agrada, é uma beleza que me agrada. Forte, bonitão, tem cabelo desgraçado, um monte. Faz um par romântico com uma moça maravilhosa, lindíssima, corajoso, faz tudo por ela, tudo por ela. Ele tem coragem de entrar na frente de uma bala para salvá-la. A senhora está ali assistindo. Tom Cruise entrando na frente da bala para salvar a mocinha, que ele conheceu ontem. Aí a senhora olha para o lado. Está lá o boi. Sabe o boi que a senhora cria em casa? Está ali, ó. Esparramado. Desorba. Peito sujo de molho de macarrão. Dormindo. A senhora sabe que está vivo porque rumina ainda. Ele rumina ainda. Ele nunca mais abriu a porta do carro para a senhora. Ele pede para a senhora ir buscar. A senhora está lavando louça, fazendo comida, ele pede refrigerante, ele está assistindo o jogo. A senhora olha o Tom Cruise, entrando na frente da bala. A senhora olha o boi. Não foi isso que me prometeram. Não foi isso que me prometeram. Não era isso que eu não merecia isso. A diferença entre a vida real e a vida da tela. As novelas. Até gente pobre na novela tem a casa decorada por decorador. Tudo funciona. E a senhora fica olhando e pensando naquela vida. O senhor fica olhando e pensando naquela vida que eu quero. Do sujeito que põe terno e entra no carro zero. E o senhor põe uniforme e entra no Fucão lá. Fala, não é essa vida que eu quero, é aquela ali, ó, ideal, perfeita, onde tudo funciona, onde os diálogos são corretos, onde tudo acontece bem, e isso faz com que a gente se desencante da vida que a gente leva. Aliás, esse é um projeto do tempo em que nós vivemos. Cada vez mais convencer você de que a sua vida não é boa, de que ela só será boa se você consumir, adquirir, ter, e não tem fim. A gente sabe que infelicidade consome. Quanto mais infeliz uma pessoa, mais dinheiro ela gasta. Então, o projeto de quem vende, no macro sistema, é fazer o maior número de pessoas infelizes, porque aí elas vão render mais. E quem paga para a novela estar no ar, para o filme estar no ar, é quem depois anuncia para você sair de casa e comprar alguma coisa. Essas pessoas estão pagando para você se divertir. Com o tempo, os defeitos aparecem. Com o tempo, a gente descobre
que as coisas não eram como a gente gostava de pensar que elas seriam. Com o tempo, a gente se desencanta, porque os defeitos aparecem. Mas tem uma segunda razão pela qual o encanto desvanece à medida em que o tempo passa. E a segunda é muito mais prejudicial do que a primeira. Porque se a primeira é porque os defeitos aparecem, a segunda é porque com o tempo a gente volta a olhar para a gente mesmo. No encanto, o meu olhar está posto sobre o objeto ou a pessoa amada. E eu só tenho olhos para ela, e eu só tenho olhos para ele, e eu só tenho olhos para isso. Mas o tempo vai passando e o meu olhar vai voltando para aquele ponto para o qual ele sempre volta, que sou eu mesmo. Então, no começo, eu achava que eu estava disposto a entrar na frente da bala por ela, mas agora eu estou achando que eu já tomei bala demais nesse casamento. No começo, eu faria qualquer sacrifício para agradá-la, mas agora eu começo a falar, e eu? Quem é que me agrada? Quem é que cuida de mim? E eu recebo toda semana no meu gabinete gente com essa queixa. Pastor, se eu não me amar, quem que vai me amar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? E o olhar voltou para o eu. De modo que aquele encanto que por um tempo eu deixei estar sobre outro ou outra coisa, volta para mim. E eu começo a me perguntar se aquilo que foi objeto do meu encanto me agrada como antes eu achava que me agradava, ou como eu queria que me agradasse agora. Se o primeiro problema eu não posso aplicar a Deus, porque Deus não tem defeitos, o segundo eu posso. Porque o maior problema entre nós e Deus somos nós. É o eu. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nosso maior problema não é o diabo. Nosso maior problema não são os problemas, nem todos eles juntos. Nosso maior problema é o eu, que desce da cruz toda hora. E que olha para Deus e diz, o Senhor não está mais fazendo aquilo que no começo o Senhor fazia. Mas o Senhor não está me ajudando mais como eu achei que fosse me ajudar. Eu era crente mesmo, mas de repente, o que Deus fez por mim? E o eu está sentado no trono outra vez. E eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as minhas questões, e eu não posso ficar servindo a Deus, senão eu vou deixar as minhas coisas de lado, e eu. E o encanto desvanece. E pessoas que eram tão encantadas com o Senhor, hoje de novo estão encantadas consigo mesmas. Com a promoção que receberam, ou com aquela que não veio e que devia ter vindo porque ninguém merecia mais do que eu, e encantadas com suas próprias prioridades, encantadas com seu próprio reflexo. Pessoas narcisistas, como a psicologia gosta de chamar, por causa exatamente da história mítica de Narciso, que na mitologia grega era um homem tão lindo, tão lindo, tão lindo, que não dava nenhuma bola para as moças que eram apaixonadas por ele, porque ele mesmo era apaixonado por si. E quando a deusa Nêmesis viu o que ele fazia com as moças e como ele as desprezava, ela o condenou a apaixonar-se pela sua imagem refletida na face da água. E ele viu a sua imagem refletida na face da água, enamorou-se de si mesmo e morreu olhando para si mesmo, definhando, morreu perdendo as forças e as energias, porque não conseguia tirar os seus olhos de si. Esse é um símbolo, essa é uma história que retrata a nossa capacidade de nos enamorarmos de nós mesmos. Começamos bem, começamos no Espírito, começamos pela graça, porque os nossos olhos estavam em Jesus. Terminamos mal, porque os nossos olhos voltaram para nós. Judas começou bem porque começou olhando para Jesus, mas um dia ele olhou para ele e falou, peraí, o que eu estou ganhando com isso? Aí começou a tirar dinheiro da bolsa. Mas aí o dinheiro da bolsa não era mais suficiente, porque ele tinha muito mais necessidades. E aí foi e vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Pastor Paulo Romero, que talvez muitos aqui conheçam, disse assim certa vez, quem serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário maior.
Ponto. O tempo atenta contra o encanto. Eu preciso relançar meus olhos na direção de Deus, tantas vezes quantas forem necessárias. Talvez nessa manhã o grande desafio seja: voltemos a olhar para o Senhor. Como quando Pedro desceu daquele barco para andar sobre as águas e encontrar Jesus. Enquanto ele olhava para Jesus, ele seguia. É uma metáfora da vida. Enquanto ele olhava para Jesus, ele seguia. Quando começou a olhar para os problemas e sentir que os problemas o ameaçavam, as ondas maiores que ele, os ventos mais fortes que ele, e ele voltou a ser o centro de suas próprias preocupações, então começou a naufragar. Até que viu a mão estendida e pôde olhar no rosto firme e maravilhoso de Jesus outra vez. E subiu no barco com ele. Talvez hoje seja um dia para você olhar para Jesus de novo. Olhou muito para a igreja, olhou muito para as pessoas, olhou muito para si mesmo, se sentiu desprezado, se sentiu injustiçado, se sentiu preterido, se sentiu prejudicado, e de repente os olhos foram tirados de Jesus e estão em tantas pessoas e sobretudo em você. O salmista diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Aleluia. Olharam para ele. Olharam para ele. Segundo, segunda razão pela qual nós começamos bem e terminamos mal é que o tempo atenta contra a memória. O tempo atenta contra o encanto, o tempo atenta contra a memória. Com o tempo a gente vai se esquecendo. Com o tempo a gente vai se esquecendo. O casal passou por tantas coisas junto, mas com o tempo essas informações foram se perdendo e só as mais recentes ocuparam o cenário. Razão pela qual o casal se acusa, critica, guarda na manga apenas as informações ruins. Volta no passado só para lembrar aquilo que fere e agride o outro, e não aquilo que sara e cura o relacionamento. Já viu briga de casal assim, nesse nível? O marido faz uma acusação para a esposa. Está falando de qualquer jeito comigo, hein? Ela: eu estou falando de qualquer jeito com você? Você ontem falou que nem um grosso comigo. Eu ontem falei que nem um grosso com você. Você faz uma semana que vem me tratando com secura. Eu faz uma semana que venho tratando você com secura, você faz um mês já que vem me deixando de lado. Eu estou te deixando de lado faz um mês, olha, já faz uns 3 meses que eu te procuro e você finge que não é com você. 3 meses que você me procura e eu finge que não é comigo, faz 6 meses que você nem me procura, não quer saber de nada comigo, você faz 1 ano que anda estranho comigo, e você anda estranho comigo desde que nós casamos, e você já era assim no namoro, e você é igualzinho seu pai. Porque eu acho que quem vai mais longe ganha. Eu acho que essa é a regra. A regra é: quem voltar mais no passado é o campeão. Aí ele diz assim: esse seu sangue espanhol é para matar. Pronto, ganhei, ó. Amaldiçoa gerações anteriores. Memória seletiva. Sentou um sujeito no meu gabinete um dia. Pastor, eu estou cansado do meu casamento, estou cansado. Eu quero me separar, eu acho que eu tenho direito de ser feliz, e eu não sou feliz, e a minha mulher é uma mulher que não me apoia em nada. Sabe, pastor, é só crítica, é só desinteresse, não me apoia em nada, está sempre contra mim. É difícil, pastor, a gente trabalha, a gente luta, e uma mulher que está sempre contra, sempre batendo, sempre criticando, não me apoia em nada. Tem um monte de gente nesse mundo aí que me apoia, mas ela não me apoia em nada. E eu não conhecia nem ele, nem a mulher. Achei que ele estava casado com o próprio Satanás, eu pensei comigo, mas, em todo caso, vamos ver melhor isso. Falei: quantos anos vocês são casados? Ele falou lá: 22. Eu falei: tem filhos? Temos 4, pastor. E qual a atividade profissional da sua esposa? Ele disse: não, ela não trabalha em atividade profissional, não. Porque quando os filhos nasceram, a gente decidiu que ela deveria ficar em casa com os filhos. E vocês têm empregada doméstica? Não,
Está difícil, pastor, pregar está muito caro, e a esposa é que faz tudo lá. Eu falei, ela que cozinha? É ela que cozinha. Ela que lava a roupa? É ela que lava a roupa. Ela que limpa a casa? É ela que... Então sai da minha sala agora! Cretino. Ó, eu só estou vendo mulher aplaudindo esse troço aqui que eu falei agora. Palhaço. A minha mulher viajou uma semana, eu fiquei uma semana sem banho e comendo sucrilhos. Camarada, a mulher faz tudo para ele, ele vem com essa conversa, não me apoia. Que história é essa de não te apoia, rapaz? Agora, talvez estejam tendo questões que precisam ser melhor tratadas. Talvez ela não esteja confiante que suas intenções são as melhores. Talvez ela esteja receosa em relação ao que você está buscando. Mas você não para conversar com ela, só quer apoio incondicional. Quem é que tem apoio incondicional? De quem ama. Quem me ama nunca me apoia incondicionalmente. Porque quer o melhor para mim, e não qualquer coisa para mim a qualquer custo. Nem Deus faz isso com ninguém. Deus tem poder para aprovar e apoiar qualquer projeto seu, e muitas vezes Ele põe uma pedra em cima de um projeto seu. Porque Ele ama você. Ele quer o melhor para você. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem da boca do Senhor. Então calma lá, calma lá. Mas a gente vai esquecendo o preço que as pessoas pagaram para ficar do nosso lado, esquecendo o preço que as pessoas pagaram para estar conosco em momentos difíceis da nossa vida. O casal não podia ter filhos, orou a Deus, a mulher ficou grávida, mas hoje o casal está longe de Deus, porque esqueceu. Eu já vi casais que oraram, jejuaram para ter filhos contra todos os prognósticos médicos e hoje estão divorciados, porque esqueceram. Esqueceram que Deus abençoou aquele relacionamento, abençoou aquele matrimônio, esqueceram. A gente esquece de milagre, gente, a gente esquece de milagre. Eu já vi tantos milagres na minha vida, tantos milagres, como pastor, antes de ser pastor, tantos milagres. E às vezes eu me esqueço deles e fico questionando, será que é isso mesmo? Será que Deus existe mesmo? Será que a vida é isso aí mesmo? Será que a Bíblia está certa mesmo? Porque eu vou esquecendo e eu vou me focando só nas memórias mais recentes. Por isso que Jeremias disse, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E na sequência ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Eu preciso lembrar, e eu fico tentando lembrar o que Deus já fez na minha vida. Hoje eu tive uma lembrança do que Deus já fez na minha vida. E eu não costumo contar esse tipo de história, mas hoje eu vou contar. Eu tinha 19 ou 20 anos e precisei fazer uma cirurgia para a retirada de um cisto aqui no final da coluna, um cisto piroidal, acho que é o nome, que era do tamanho de uma laranja. E eu era muito crente nessa época, muito entusiasmado com Deus, muito cheio de ânimo espiritual. E quando o médico diz, você vai precisar fazer uma cirurgia, nós vamos ter que retirar isso, eu entrei numa de orar para Deus me curar. Deus vai me curar disso. Deus vai me curar disso. Meu pai e minha mãe, que eram mais ajuizados do que eu, marcaram a cirurgia. Mas eu sabia que eu não ia precisar fazer a cirurgia, porque Deus ia me curar. E eu participava de cultos, e ao final dos cultos eu descia para o banheiro da igreja para pôr a mão e sentir, porque eu tinha uma ferida, e ela sangrava, e eu fazia curativos, e eu punha a mão para ver se estava fechado, e ainda estava lá, e eu dizia, não foi hoje, mas ainda vai ser, até a última hora Deus vai agir. E o fato é que chegou o dia da cirurgia e Deus não fez o milagre, e eu falei, Ele vai fazer, quando o médico abrir para ver, não tem nada. Eu vou estar anestesiado, uma visita para anjos que eu vou estar fazendo lá em cima, conversando com Miguel, Gabriel e todo mundo, e o médico vai esperar eu voltar da cirurgia e falar, não tinha cirurgia para fazer porque você não tem nada. Mas eu acordei da cirurgia e a cirurgia tinha sido feita. E ele tirou esse cisto do tamanho de uma laranja, só que a região era muito delicada e ele não pôde fechar. Precisou deixar aberta. E fez um curativo, mas aquilo ficou aberto porque tinha que cicatrizar de dentro para fora. E eu fiquei 3 meses de cama,
deitado sob o curativo, sem poder me mexer. Eu tinha 19 anos. Minha namorada da época, que é a mesma até hoje, aleluia, Cristiane, ficava comigo ali todos os dias que ela podia, mas nós não podíamos nem nos abraçar. Ela ficava apenas ali do meu lado. E aquilo doía muito, e eu tinha que ir no médico trocar o curativo, e aquilo fechava muito lentamente. Eu sei que eu fiquei meses de cama, esperando aquilo fechar. Entrei em depressão, porque eu era um jovem de 19 anos, de cama, e não podia me levantar, não podia andar. Tinha uma namorada tão linda minha namorada. Eu não podia passear com ela, eu não podia abraçá-la, e eu não podia mais ir à igreja. Eu era líder na igreja, eu não podia fazer nada. Deus me pôs na horizontal e me largou lá. E aquilo foi, até que 6 meses depois eu recebi a autorização do médico de sair. E eu saí. Já estava praticamente cicatrizado. Ainda tinha pontos, mas já estava praticamente fechado. Entrei no meu Fusquinha com a Cristiane, fomos até o centro da cidade dar uma volta. Cheguei com o Fusquinha, estacionei, desci do carro. Quando eu desci do carro, eu ouvi ela ainda dentro do carro gritando. E quando eu olhei, o meu banco estava todo ensanguentado. Todo ensanguentado. E eu voltei correndo para o médico, que me consultou e disse: perdemos a cirurgia. Perdemos tudo, vamos ter que fazer tudo de novo, eu vou ter que fazer uma nova raspagem. Aí eu entrei em crise. Aí eu questionei Deus, questionei tudo. E aí eu entendi que Deus não fazia milagre, coisa nenhuma, que isso era tudo uma conversa mole. E eu era crente. Mas era crente porque eu criei em Jesus, mas Jesus fez milagre naquela época. O que ele fez naquela época não está em questão, está em questão se ele faz hoje. E hoje, é o que tudo indica, ele não faz. E aí, marquei nova cirurgia e não orei mais sobre isso. Um dia, um pessoal da família do meu pai esteve em Marília, onde nós morávamos, e o meu pai fez um culto doméstico, e nós oramos e cantamos, e foi uma bênção, e Deus manifestou dons maravilhosos. Mas ao final daquela reunião, um primo que tinha 9 anos na época, apenas 9 anos, ele me procurou ao final e disse assim: olha, Deus me falou que você não vai precisar operar. E ele só tinha 9 anos e eu fiz assim: obrigado. Ele só tinha 9 anos. E nós terminamos ali, eu fui dormir, e quando eu fui me trocar o curativo, eu estava curado, eu não tinha mais nenhuma ferida, eu não tinha mais nada. E esse meu primo, que tinha 9 anos, está aqui hoje. É o Caio. E a minha família está aqui hoje. Então, eu não posso esquecer essas coisas. Eu não posso esquecer essas coisas. Eu não posso esquecer o que eu já vi no meu ministério, eu não posso esquecer o que eu já vi eu não posso esquecer essas coisas. Porque se eu as esquecer, eu vou terminar mal. E eu esqueço. E eu esqueço. E eu esqueço as orações que Deus já me respondeu, eu esqueço. Por último, para terminar. O que começa bem termina mal, porque o tempo que atenta contra o encanto, que atenta contra a memória, atenta contra a disposição. Veja, Paulo questiona os Gálatas: vocês começaram pelo Espírito, vão terminar pelas obras da carne. Vocês começaram com Cristo e a graça, vão terminar pelo esforço e pela lei. Vocês estavam encantados com Deus, agora estão encantados consigo mesmo. Foi por causa das obras da lei que Cristo, pelo Espírito, fez milagres entre você, ou foi pela graça? Então Paulo chama a memória dos Gálatas e diz: vocês têm milagres na história de vocês, mas quem foi que fez? E finalmente diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam, pois, firmes, e não se deixem tomar por um jugo de servidão. Ou seja, tem que continuar firme.
Porque o tempo atenta contra a disposição. Com o tempo a gente cansa. Gente, com o tempo a gente cansa. Tem uma parábola na Bíblia, eu já fiz algumas mensagens sobre ela, mas como eu já preguei várias vezes sobre ela, eu decidi meio que deixá-la para mais tarde na vida. Mateus capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Os trabalhadores na vinha é uma parábola muito interessante, porque fala de um homem que saiu para regimentar trabalhadores para a sua vinha às 6 horas da manhã. E arregimentou trabalhadores numa praça. E eles foram para a vinha. Quando era 9 horas da manhã, o dono da vinha percebeu que não ia dar tempo, então foi lá para a praça buscar mais trabalhadores, e trouxe mais trabalhadores. Depois, meio-dia, ele voltou e buscou mais trabalhadores, porque não ia dar tempo, e ele fez isso de novo às 3 da tarde, e às 5 horas da tarde ele foi lá buscar mais trabalhadores. E aí a colheita termina, e quando ele vai fazer o pagamento, ele chama os da última hora, o pessoal que chegou às 5 horas da tarde. Ó, vem cá que eu vou pagar vocês. E quando o pessoal vai, está todo mundo ali, 1 denário para cada um, que foi o combinado pelo dia de trabalho com todos. Porque esse era o salário de um trabalhador braçal num dia de trabalho comum. 1 denário. E ele deu 1 denário para a turma de 1 hora. Quando a turma das 6 horas da manhã viu cada um das 5 horas da tarde ganhando 1 denário, fez a conta mental. O cara vai pagar para nós 12 vezes isso. Nós vamos ganhar 12 denários hoje, porque se os caras que trabalharam 1 hora ganharam 1 denário, nós que trabalhamos 12 horas, nós vamos ganhar 12 denários. Aí foi chegando das 9, 1 denário. Chegando meio-dia, 1 denário. Peraí, chegou das 6 da manhã, está aqui, ó, 1 denário. Aí os caras protestam, foi o primeiro sindicato da história da humanidade. Está errado isso aqui, padrão! Nós trabalhamos o dia inteiro e pegamos... E eles fazem uma argumentação. E pegamos o sol quente. E eu prego nesse texto para falar sobre os cristãos das primeiras horas, que ao meio-dia estavam tão cansados, que eles esqueceram que eles eram trabalhadores e que a vinha não era deles, e se apropriaram da vinha. E cansados pelo sol quente, porque o sol é quente, e o sol quente queima a cuca. Eles começaram a se achar melhores do que os que foram chegando no processo. E eles esqueceram que o prêmio da vinha não é o denário no final do dia. O prêmio da vinha é ser retirado da praça no começo do dia. Porque a praça é a praça do desespero. A praça é a praça da incerteza. Na antiguidade, os trabalhadores iam para uma praça para serem arregimentados, mas nem todos eram. Nem todos eram. Eles eram todos iguais, tinham todas as mesmas características, mas nem todos eram arregimentados, porque nem sempre era preciso levar tanta gente. De modo que o sujeito que ia para a praça e era arregimentado para o trabalho, já podia contar com o sustento do dia. O sujeito que não era regimentado não tinha o dinheiro do dia para voltar para casa. Eu fico pensando num sujeito daquele voltando para casa às 3 da tarde, ao meio-dia, às 9 da manhã, dizendo: meu bem, dá um jeito aí, porque eu não tenho nada hoje. Eu não tenho nada. Eu fui lá para a praça, mas ninguém me contratou. Então, dá um jeito aí. Mas, bem, que jeito? Não tem mais nada. A despensa está vazia. Mas eu não ganhei nada hoje, bem. Mas, bem, as crianças estão chorando, elas estão com fome. Mas, bem, eu não ganhei nada hoje, bem. Eu não ganhei nada. O que eu vou fazer? Mas, bem, a gente tem que pagar conta. O senhorio vai mandar a gente embora. Mas, bem, eu não ganhei nada, eu não fui chamado. O que eu vou fazer? Eu não peguei nada. Por isso que o cara não volta para casa. 5 horas ele ainda está na praça. Porque voltar para onde? Para ouvir choro de criança, para ouvir reclamação da esposa, o cara fica lá. E num dia desse, um sujeito foi lá e pela graça, regimentou gente até 5 horas da tarde. E às 5 horas da tarde ele pergunta: por que vocês ficaram aqui o dia inteiro sem fazer nada? E alguém responde: porque ninguém nos chamou. Eu fui chamado na primeira hora. Eu sou um dos crentes que chegou às 6 horas da manhã. Talvez tenha muita gente aqui que é também crente das 6 horas da manhã. Eu não sei o que é a angústia da praça desde as 6 da manhã. Aleluia por isso.
Eu não sei o que é ficar ensaiando resposta para quando chegar em casa. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é o sofrimento de pensar que as crianças vão ficar sem pão um dia. Eu não sei. 6 horas da manhã eu já estava na praça, na vinha. 6 horas da manhã eu já estava na vinha. Só que o sol é quente. Sabe? A vinha é chata, ao longo do dia cansa. Porque aí vai chegando mais gente, e o trabalho é exaustivo, e as mãos estão calejadas, e o sol é quente. E a vinha tem gente complicada, que trabalha menos, e a gente tem que trabalhar mais. E o povo na vinha não tem compromisso. E você marca a reunião de oração, não é todo mundo que vai. Ô sol quente! E aí tem um que senta sempre no mesmo lugar na vinha, e ele não ajuda ninguém. E ainda pega o meu lugar quando ele traz visita. E reclama do pastor, e reclama do conselho, e reclama porque mudaram a cor do detalhe na frente do púlpito. Ô sol quente! E a gente vai achando que a vinha é nossa, que o sol está queimando, e a gente está cansado, e a vinha não é fácil. E a gente esquece que foi tirado da praça às 6 horas da manhã. E vai passando o dia na vinha, e o cansaço vai batendo, e a gente vai sentindo que merece mais que os outros. Que no final da vinha a gente vai receber mais do que os outros. Que o meu galardão tem que ser bom, porque o cara chegou ontem, mas eu estou aqui faz 30 anos. Sabe, eu não aceito que o ladrão na cruz, que viveu a fé por 15 minutos, tenha o mesmo galardão que eu, que vivi a fé 70 anos na igreja, dizimista fiel. Eu não aceito isso. A justiça de Deus não pode permitir um troço desse. Que uma pessoa que chegou agora tem os mesmos privilégios que eu, que estou aqui desde as 6 horas da manhã. E aí a gente começa a construir as nossas teses sobre o galardão. Porque, como Deus tem que ser justo, eu tenho que ganhar mais coisa lá do que o outro. Então, dá licença, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã, eu vou morar numa mansão celestial. Você chegou ontem, você vai morar num barraco lá. Entendeu? Lá no céu eu vou morar num bairro chique, com vista para o Rio da Vida. E talvez alguns aqui vão morar lá na periferia, Itaquerão. Ó, nossas teologias sobre o galardão estão tudo equivocadas. Primeiro que ninguém vai ganhar mansão nenhuma. A Bíblia diz, a casa do meu pai tem muitos quartos. E vai se ajeitando com quem você não gosta, senão vocês vão ficar no mesmo quarto. Eternidade, irmão. Beliche total. Então acerta aí, acerta aí. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo ânimo e começa a encontrar zonas de conforto e vai perdendo o prazer de trabalhar com um novo crente e vai perdendo o prazer de evangelizar. E no começo da fé a gente falava de Jesus até para quem não queria ouvir, hoje a gente não fala nem para quem quer. Porque foi cansando, e antes eu orava todo dia, agora eu não lembro a última vez que eu orei de fato, a não ser aquela vez que me mandaram orar numa festa e eu orei, mas pensando em quem estava ouvindo ali, não quem estava ouvindo lá. Leitura da Bíblia, eu li a Bíblia toda tantas vezes, agora eu não tenho vontade nem de abrir uma página, nem para ler um versículo devocional. Cansei. E aí é onde eu preciso crer que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Porque se tem algo que Deus pode fazer por mim e por você, irmão, irmã, é nos livrar dos nossos cansaços. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera a alma. Deus pode fazer isso por você nessa manhã. Deus pode te livrar de um cansaço de alma que você está sentindo. Deus pode renovar as suas forças. Você ainda será como Caleb. O pastor Stênio falou sobre lutar com gigantes aqui, vencer gigantes. Caleb, com 120 anos, enfrentava gigantes e vencia gigantes. Sejam eles quais forem. Porque nós começamos pela graça e vamos terminar pela graça.
Começamos no Espírito e vamos terminar no Espírito. Começamos olhando para Jesus e vamos terminar olhando para Jesus. Porque isso é começar bem e terminar bem. Como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Todos os que esperam o dia acabar, tenham chegado às 6 horas da manhã, tenham chegado às 5 horas da tarde. Todos os que esperam esse dia terminar. Feche seus olhos, eu quero orar com você.